Olá, seguidores fiéis do canal Dr. Kobe. Hoje quero falar com vocês sobre o conhecimento dos temperamentos e o diagnóstico de doenças a partir das condições do corpo e da língua. Se você quer conhecer seu temperamento e constituição, bem-vindo ao canal do Dr. Kobe no YouTube. A medicina moderna resiste à tradicional, mas este caso é diferente. Acredito ser possível identificar muitas doenças através da observação da língua. O exame da língua é uma parte importante dos exames na medicina moderna. Por exemplo, em casos de desidratação e diarreia grave, examinamos a língua da pessoa para estimar o nível de falta de água no corpo. Ou, por exemplo, na anemia por deficiência de ferro, a língua da pessoa fica muito vermelha, ou em um derrame cerebral, a língua pode desviar para um dos lados. No geral, acredito que a medicina tradicional e a medicina moderna são como duas asas para o médico. E se forem usadas juntas, tornam-se muito mais eficazes. Médicos especializados nessa área podem, a partir das características visuais da língua, obter informações como a influência do ambiente ao redor, o tipo de dieta do paciente, o estilo de vida, doenças sistêmicas e até mesmo doenças internas da pessoa. Na medicina chinesa, afirma-se que a língua é uma extensão do coração, por isso conhecer os segredos da língua é muito útil no diagnóstico de doenças. A linguística da língua, ou o exame da língua para diagnosticar doenças, é um dos métodos de diagnóstico na medicina tradicional chinesa, em que o médico identifica doenças ou distúrbios internos do corpo da pessoa. Na verdade, a língua é uma das ferramentas mais importantes para o diagnóstico de doenças na medicina tradicional. O médico especializado nessa área, após analisar o estado geral da língua, diagnostica a doença do paciente. Esse método de diagnóstico de doenças é uma forma barata e indolor utilizada em vários sistemas de medicina tradicional, como a acupuntura. Na verdade, esse método foi recentemente reconhecido também pela medicina moderna e até se tornou um dos principais métodos de pesquisa e tratamento da Covid-19. De modo geral, temos 4 tipos de temperamento: colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Todas as pessoas magras têm um temperamento seco e as pessoas corpulentas e obesas têm um temperamento úmido. Lembrem-se desses 2 pontos. Então entendemos de onde vem o temperamento seco e o úmido, certo? Agora vou explicar para vocês sobre o temperamento frio e quente. As pessoas que são obesas e têm mais gordura do que músculo no corpo possuem um temperamento frio e úmido, ou seja, são fleumáticas. Mas aquelas pessoas cuja obesidade é muscular, ou seja, que têm um corpo mais carnudo e robusto, possuem um temperamento quente e úmido, ou seja, o temperamento sanguíneo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, agora é a hora. Aperte o botão de inscrever-se agora mesmo e todas as noites às 21 horas espere por um novo vídeo. Agora quero explicar para vocês sobre os outros 2 temperamentos, frio e seco e quente e seco. Já falei para vocês que as pessoas magras têm um temperamento seco. Também podemos identificar, de acordo com o comportamento deles, se tem um temperamento quente e seco ou frio e seco. Agora quero explicar melhor essa questão para vocês. Essas pessoas se dividem em 2 tipos. O primeiro tipo é aquele que tem muita energia, é corajoso, ousado, rápido, sociável e fala de forma contínua e rápida. Essas pessoas têm um temperamento quente e seco, ou seja, são do tipo biliar. Agora, a pessoa que age com cautela não é ousada, não gosta de correr riscos, presta muita atenção a cada passo que dá e até mesmo pela forma como fala, que é muito calma e pausada, isso fica evidente. Essas pessoas têm um temperamento frio e seco, ou seja, são do tipo melancólico. Se você ficou comigo até aqui no vídeo, por favor, deixe um like, porque isso ajuda mais pessoas a encontrarem este vídeo. Bom, pessoal, chegamos à parte mais interessante da nossa conversa. Agora eu vou falar para vocês sobre a identificação do temperamento pela língua. Observamos a língua da pessoa de quem queremos saber o temperamento. Se houver uma camada branca sobre a língua da pessoa, o temperamento dela é fleumático, ou seja, frio e úmido. Se for de cor amarela, a pessoa tem um temperamento colérico, ou seja, quente e seco. Se for de cor preta, a pessoa tem um temperamento melancólico, ou seja, frio e seco. E se for de cor vermelha, o temperamento da pessoa é sanguíneo, ou seja, considerado quente e úmido. Bom, pessoal, assim, de forma simples, conseguimos identificar o temperamento da pessoa pela cor da língua. Agora quero falar para vocês sobre as doenças que podem ser identificadas e suspeitadas através da língua. Se a língua da pessoa estiver amarela, isso pode indicar problemas no estômago ou no fígado, ou fatores bacterianos, resfriado, infecção nos pulmões e infecção do trato urinário. Se a língua da pessoa estiver roxa, isso pode ser devido a problemas cardíacos, problemas pulmonares ou má circulação sanguínea.
Se a língua da pessoa estiver vermelha, isso pode ser devido à deficiência de vitamina B, eczema, doenças infecciosas e inflamação. Se a língua estiver azulada, isso pode indicar falta de oxigênio no sangue, problemas pulmonares e problemas renais. E se a língua da pessoa estiver branca, isso pode indicar infecções fúngicas, gripe e problemas estomacais. Bom, isso foi sobre a cor e o estado do corpo da pessoa, sobre a umidade na língua, que se apresenta de 3 formas. Se a língua estiver seca, isso indica a predominância de calor no corpo por alguma doença ou presença dos temperamentos sanguíneo e biliar, ou que uma parte do corpo está excessivamente aquecida e outros sinais indicam a região. Se houver tal condição, é melhor examinar os órgãos quentes do corpo, como o coração, o fígado e a vesícula biliar. Se a língua estiver úmida, isso indica o equilíbrio do corpo, o que é bom. Mas se a língua estiver encharcada e aguada, o que normalmente apresenta algumas faixas de espuma e saliva sobre a superfície da língua, e em casos graves a pessoa tiver salivação constante nos cantos da boca, isso sinaliza uma natureza fria e a presença de fleuma no estômago. Em caso de tal condição, o mau funcionamento do fígado, do estômago e das vias urinárias precisa ser considerado e reavaliado. Se a língua apresentar estrias, isso pode ser um indicativo de uma doença inflamatória crônica autoimune chamada líquen plano. Se esse distúrbio não causar dor, pode não necessitar de tratamento. Claro, lembre-se de que o funcionamento do sistema imunológico desempenha um papel vital na manutenção da saúde do corpo, e ignorar uma deficiência no sistema imunológico pode ser perigoso. É possível que surja uma linha saliente no meio da língua ou linhas que se espalham do centro para as partes laterais da língua. Até mesmo podem aparecer pequenas saliências nas extremidades da língua. Embora o aparecimento de marcas dentadas na língua geralmente seja uma parte natural dela e não haja grande motivo de preocupação, se essas marcas forem numerosas e profundas, restos de comida podem ficar presos nelas. Por isso é importante escovar a língua ao escovar os dentes. Salientes e protuberâncias na língua podem ser um sinal de diferentes distúrbios. Por exemplo, traumas físicos como morder a língua e outras questões. Às vezes, essas protuberâncias podem ser um sinal de estresse. Se as protuberâncias forem dolorosas ou não desaparecerem naturalmente, isso pode ser um sinal de câncer bucal. Além disso, protuberâncias dolorosas ou inchadas na língua podem ser um sinal de papilas gustativas inflamadas, o que é chamado de papilite lingual transitória. Existem diversos distúrbios que podem causar irritação nas papilas gustativas da língua e levar a uma inflamação local. É interessante saber que também podemos ver uma língua preta e pilosa, que é totalmente comum e, na maioria dos casos, não há motivo para preocupação. Os pequenos pelos que se formam na língua são chamados de papilas, que crescem ao longo da vida e, às vezes, essas papilas permanecem por muito tempo e podem se tornar um local seguro para o crescimento de bactérias, resultando no escurecimento da superfície da língua. A má higiene bucal, o uso excessivo e sem prescrição de antibióticos ou infecções fúngicas podem ser a causa desse tipo de língua. A língua preta pilosa também pode causar mau hálito. O aparecimento de uma combinação de manchas vermelhas e brancas na língua significa que ocorreu a condição chamada língua geográfica, e esse problema é inofensivo. Essas manchas que se assemelham a queijo também podem ser um sinal de candidíase oral, que pode ser um sinal de enfraquecimento do sistema imunológico da pessoa. Áreas brancas que se desenvolvem na língua podem ser um sinal de leucoplasia, que ocorre com mais frequência em pessoas que fumam ou consomem bebidas alcoólicas. Embora a leucoplasia não seja inerentemente perigosa, ela precisa ser investigada mais a fundo, pois pode ser um precursor do câncer. Se as manchas forem sensíveis ou doloridas, ou se as feridas persistirem, é fundamental procurar um médico para um exame completo, a fim de descartar a possibilidade de câncer bucal. O aumento da língua ou macroglossia também pode ter várias causas. Por exemplo, um distúrbio genético pode causar o aumento da língua. Além disso, uma língua aumentada e às vezes protuberante, especialmente em crianças e adultos, pode ser um sinal de hipotireoidismo. A língua avermelhada também pode ser causada por deficiência de vitaminas, como a falta de vitamina B12 e ácido fólico. Bem, esses foram alguns dos casos que podem ser identificados pela língua. Então, simplesmente olhando para a sua própria língua, você pode ter certeza da saúde geral do seu corpo. Obrigado por me acompanhar até o final deste vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e eu respondo pessoalmente. Fiquem com Deus.